Eduardo Cicarelli é jornalista, filatelista e um apaixonado pela história. Eu sou um colecionador de coleções. Segundo a minha mulher, eu sou um acumulador. Eu falo que eu sou acumulador, eu guardo jornais velhos, eu guardo tudo. Então tem uma série de coisas também. Eu tenho documentos do Getúlio Vargas, assinados por Juscelino Kubitschek. Eu tenho coisas preciosas, sabe, que eu guardo, sempre me interessei por isso, pela história, por essas coisas. Eu sou um curioso em matéria de história, sou curioso. O colecionador guarda um histórico acervo de cartas, documentos e fotos de Carlos Drummond de Andrade. Um lote inédito do poeta brasileiro que há 20 anos está em Lavras. Essas cartas chegaram às minhas mãos no Rio de Janeiro. Eu estava participando de uma exposição filatélica, porque eu sou filatelista, chama Lubrapex. É uma exposição luso-brasileira. Ela é realizada a cada 2 anos. Uma vez no Brasil, outra vez em Portugal. E nenhuma dessas realizações no Brasil, é lá no Centro Cultural do Banco do Brasil. E eu tenho um amigo que é um advogado, ele era da assessoria do Leonel Brizola na época, chama Anísio Kader. O Anísio chegou para mim e falou assim: olha, eu tenho um material que é muito interessante. Eu lembrei de você, que é uma pessoa que gosta do Drummond, porque ele veio na minha casa, viu a quantidade de livros que eu tinha do Drummond e tal. E falou assim, é muito interessante. E me apresentou uma senhora. E ela estava dispondo desse acervo. Eu adquiri. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha levado para comprar selos, coisas, entreguei para ela. Peguei alguns selos, entreguei para o Anísio, para outros e tal. E eles pagaram essa mulher para inteirar a quantia que eu queria dessas cartas. E voltei para lá. Hoje, agora, depois de 20 anos depois, que eu fiquei sabendo, através da revista Época, que soltou essa reportagem, que aquela senhora com quem eu estava negociando era a dona Ita, cunhada do Carlos Drummond de Andrade. Eu não sabia. Quem apurou isso foi a revista Época, sabe? Então, foi nessa época, há 20 anos, que eu adquiri isso. O lote de cartas ganhou as páginas de uma revista que cita as correspondências de Carlos Drummond que estão guardadas em Lavras. O material revela fotografias em família, atuação na política, o relacionamento com a mãe, a mulher, os filhos, documentos oficiais, entre outros assuntos que marcaram uma época. As correspondências são consideradas pelos críticos as mais importantes do país. São cartas que foram escritas até 1986. O Antônio Weiss, antes de morrer, ele escreveu no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, o seguinte: que o Carlos Drummond era conhecido até as cartas de Lavras. A partir das cartas de Lavras, era um outro Drummond que foi revelado para o país, para os historiadores, para a literatura e tal. Porque o Drummond, ele cita nos poemas dele a figura paterna, ele tem um carinho especial para o pai, aquela coisa toda. Ele não falava da mãe, não tem. Essas cartas são quase todas endereçadas à mãe. E o Drummond falava que o Drummond era ateu. Nessas cartas ele fala: mãe, fique com Deus, que Deus te proteja, mãe, reze para o fulano de tal, não sei o que tal. Um ateu não faz isso. Mandava cartões de Natal com imagem de santo e tal. Então, e outra coisa, o Drummond era uma pessoa que não se envolvia com assuntos políticos. Ele foi chefe de gabinete do ministro Gustavo Capanema. E ele, de qualquer forma, se envolvia nisso, né? Depois o Gustavo Capanema foi candidato, ele fez campanha para o Gustavo Capanema. Então ele pediu votos para o Gustavo Capanema, sabe? Então, umas coisas interessantes. Fala de futebol. Nessas cartas ele também revela um pouquinho da sua história de relacionamento, de filhos, Cicarelli? Sim, tem uma história até interessante. O primeiro filho do Carlos Drummond foi um menino, ele nasceu, durou horas. Ele morreu de hidrocefalia, sabe? E ele tinha um carinho muito especial para a filha dele, a Maria Julieta, né? Tanto que quando a Julieta teve câncer e morreu, 30 dias depois, Drummond morreu também. Aquilo ajudou, acelerou o processo de morte do Drummond. Ele ficou muito abalado, né? Nesse período ele não produziu nada tal, e morreu. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema faz parte do primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade, Mineiro de Itabira. Formado em farmácia, ele foi poeta, contista, cronista e considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX.
Depois de guardar por muitos anos esse tesouro nacional, Cicarelli decidiu vender o acervo. Ele diz que já recebeu algumas propostas. Lá na Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, tem uma série de documentos do Drummond, uma coisa tal, e tem um livro que relaciona tudo. E lá cita esses lotes de cartas. E fala que essas cartas encontram-se em Lavras, fala que está na minha propriedade e tudo mais. Tal. E tem vindo muita gente, às vezes vem historiadores, vem pessoal que faz tese sobre Drummond, me procura. Então eu fico assim naquela situação difícil. Eu não posso ficar parado para atender essas pessoas. Não posso. Então eu falei, puxa, essa carta tem que ficar numa universidade, em algum lugar. Eu pedi a um contador que fizesse para mim o que eu paguei na época em cruzeiros, eram muitos cruzeiros, quanto que eu paguei para trazer para o valor em real, para ver se eu disponho pelo mesmo valor. Eu até achava que fosse mais, porque na época uma pessoa falou para mim, puxa, você deu o preço, você deu um carro zero por essas cartas, mas na verdade deu a soma de em torno de 21 mil reais. Pode ser um pouquinho mais, como pode ser um pouquinho menos. Mas deu 21 mil reais, então eu falei, tu vai passar por isso para uma universidade, uma faculdade, alguma coisa. Apareceu uma oportunidade de uma empresa que representa uma empresa leiloeira da Inglaterra, me fez a proposta seguinte, me daria 75% em dinheiro ali, na hora, levaria o material seria leiloado na Inglaterra e aquele valor seria, se vendesse, por exemplo, por 50 mil reais, eles tirariam a comissão deles, me daria o resto. Eu, honestamente, não me interessei. Eu não me interessei pelo simples fato de que eu não quero que esse material saia do Brasil. Eu não quero. Eu queria, inclusive, que esse material ficasse em Minas Gerais. Se ficasse em Lavras, melhor ainda. Sabe? Melhor ainda. Eu não quero. Esse material não pode sair do Brasil. Tem que ficar aqui. Mas no meio de todas essas cartas, existe uma que é muito especial para o colecionador. Eu fui trabalhar em Alfenas. Fundei o Jornal dos Lagos em Alfenas, na década de 80, 1983. Eu não me lembro bem, depois nós vamos procurar aqui a carta, eu não sei se é 84, 85, não sei. Eu era diretor do suplemento literário do Jornal dos Lagos. E eu mandei um exemplar para o Carlos Drummond de Andrade. Mandei, despretensiosamente. Ele me mandou uma carta de agradecimento, elogiando o jornal e tal. Aquilo para mim teve muito mais valor do que o salário que eu recebi. Inclusive essa carta está aqui no meio desse acervo, mas essa eu não vou dispor, essa vai ficar para mim, porque é uma coisa pessoal, ele mandou para mim essa carta. Essa é a sua história? Essa é a minha história, né? A minha história com o Drummond, né? Aí a prova do nosso relacionamento de amante, que você fala. Então eu fiquei apaixonado e guardei essa carta, né? E depois me aparece essa oportunidade no Rio de Janeiro. Eu sempre fui assim, apaixonado por Drummond. Eu acho que as pessoas deveriam ler mais Carlos Drummond de Andrade, sabe? É um dos maiores escritores de Minas Gerais, dos maiores do Brasil. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.